Olá pessoal, nesse vídeo vamos falar da lei da gravitação universal de Newton. Então, vamos começar, né? Olha bem, gente. Na época, né, que Newton estudava, ele estudava as leis que regem o universo, né? Existem algumas histórias que falam que os conceitos de Newton começaram a fluir mesmo quando uma maçã caiu na cabeça dele. Tá? A partir desse momento, com a queda da maçã, ele entendeu como é que ele poderia explicar a força da gravidade. Tá? Mas isso é história, tá, gente? Então, olha bem, em 1685, Isaac Newton ele publicou o livro que a gente chama hoje de Principia. Esse Principia, para ser mais exato, né, Filosofias Naturais, Principia Matemática, ou Principia, simplesmente Principia. Esse livro, possivelmente, tá, ele é reconhecido como o livro científico mais importante escrito, principalmente na área de física e matemática, certo? Bom, então, estudando o movimento da Lua, o que no caso Isaac Newton concluiu? Que a força que mantém a Lua em órbita em torno da Terra, tá? É o que a gente chama hoje de força da gravidade. Então, ele entendeu que a força que a Terra exerce na Lua, inclusive, é a mesma força que a Lua exerce na Terra, certo? Então, a força da gravidade é que faz, por exemplo, esse indivíduo cair aqui. Olha, se ele cai, é por conta da força da gravidade, certo? Bom, quando a gente fala então da força da gravidade, a gente pode falar o seguinte, olha, dois corpos se atraem, ou atraem-se, melhor dizendo, né, gravitacionalmente, com forças de intensidades que são diretamente proporcionais aos produtos de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa os centros de gravidade dessas duas massas. Só para entender, gente, centro de gravidade, sendo um corpo homogêneo, né? Sendo um corpo homogêneo, por exemplo, uma esfera homogênea, é exatamente no centro dele, corpo, no caso. Tá? Agora, se o corpo ele tiver deformações, não necessariamente esse centro de gravidade é no centro desse corpo. Tá? Bom, e aí, de acordo com o que foi dito, a gente pode dizer o seguinte: a força gravitacional entre dois corpos, então, é diretamente proporcional às massas envolvidas e inversamente proporcional ao quadrado dos centros, ou melhor, do centro de gravidade desses dois corpos, no caso, corpo 1 e corpo 2 aqui, certo? Esse G maiúsculo aqui, gente, é uma constante, tá? É o que a gente chama de constante de gravitação universal. E o valor é uma coisa em torno desse valor que eu coloquei para vocês aqui, olha. 6,67 vezes 10 a menos 11 no SI. Quando eu digo no SI, é porque a unidade seria newtons vezes metro quadrado por quilograma quadrado. Tá? Ou simplesmente dizer que está no SI. É a mesma coisa que isso aqui. Tá? Olha bem, então esse valor é uma constante. Tem que se preocupar em lembrar, em gravar esse valor? Não, é óbvio que não. É uma constante. Bom, então vamos analisar aqui uma situação. A gente tem aqui, tá? O corpo A poderia ser a Terra, o corpo B, digamos que fosse a Lua, né? E aí o que que vai acontecer?
existe uma distância entre o centro da Terra e o centro da Lua. Eu vou chamar isso de D, tá? Distância do centro dos dois corpos celestes, certo? Então vou chamar de D. E aí, o corpo A, que seria a Terra, exerce uma força na Lua, que seria o corpo B. Eu vou chamar isso de força de A em B. De acordo com a terceira lei de Newton, o que acontece? A Lua, que é o corpo B, vai fazer uma força no corpo A, que é a Terra. Então eu vou chamar essa força de B em A. Então eu tenho aqui ação e reação, que a gente já viu lá, terceira lei de Newton, tá? Ação e reação. Toda ação tem uma reação de mesma intensidade, quer dizer, mesmo valor. Então a força que A exerce em B é o mesmo valor que B exerce em A. Mesma direção, ambas aqui na horizontal, porém sentidos opostos, certo? Então, é o que eu acabei de falar, né? Força de A em B, tá? Tem o mesmo módulo, né, da força de B em A. E eu posso chamar essas duas forças simplesmente de F, né? Bom, então, ainda de acordo com as leis da gravitação universal, tá? Então, devido à sua enorme massa, o Sol tende a atrair os planetas em sua direção. Então, os planetas orbitam, no caso, fazem sua trajetória de translação em torno do Sol por conta da força de atração, no caso gravitacional, né, aplicada pelo Sol. Tá? Quanto mais próximo o planeta que está fazendo sua trajetória em torno do Sol, quanto mais próximo ele estiver do Sol, né, esse planeta, maior vai ser essa força de atração, que a gente chama de atração gravitacional. Então, quanto mais próximo do Sol, maior a força, mais afastado, menor a força. Então, olha bem, a densidade de um planeta influencia na sua velocidade de rotação, ou seja, quanto mais denso, mais lento. Tá? Então, a densidade, tá? De repente você vai ter lá, quando a gente fala de densidade, né? Você vai ter um planeta que ele é menor que um segundo planeta, aí, digamos assim, né? Mas se, mesmo sendo menor, se sua densidade for maior, tá? A sua velocidade de rotação seria mais lenta que esse outro planeta maior aí, né? Cuja densidade, no caso, é menor. Tá? Então a densidade de um planeta influencia na velocidade de rotação. Tá? Quanto mais denso, mais lento. Bom, vamos para um exemplo aqui, né? Digamos que um rapaz de massa 70 kg encontra-se a 10 metros de uma jovem de 50 kg. A gente já sabe que a constante universal está aqui, 6,7 vezes 10 a menos 11. Qual o módulo da força de atração gravitacional entre eles, no caso, né? Entre o rapaz e a jovem? Então, os dados, vou chamar de M1 a massa do rapaz, né? Vou chamar de M2 a massa da jovem, que no caso é 50 kg. D, a distância entre eles, tá? E a constante 6,7 vezes 10 a menos 11. Você vai dizer assim, mas a distância não é do centro, no caso das pessoas? Não. A dimensão das pessoas aí são dimensões desprezíveis se nós considerarmos comparados à dimensão de astros. Como assim astros? O planeta Terra, a Lua, são astros. Então, quando a gente fala de astros, por ter uma dimensão considerável, a gente mede a distância entre os astros, tomando por base os seus centros. Mas no caso aqui, duas pessoas, né? Essas duas pessoas, as dimensões delas, nesse caso, são desprezíveis. Bom,
vamos à resolução, né? Então a fórmula está aqui, tá? Só um detalhe, né, gente? Essa fórmula aqui, depois eu vou mostrar para vocês, no final das contas, quando você utiliza M vezes G, tá? Você acha o mesmo resultado. Não vou dizer que é a mesma coisa, eu ia dizer que é a mesma coisa. Você acha o mesmo resultado, tá? Usando essa fórmula aqui, ou M vezes G minúsculo, né? Certo? Mas depois a gente vai ver por que isso. Então vamos lá, olha. F é igual a 6,7 vezes 10 a menos 11, que é a constante, tá? M1 vezes M2, 70 vezes 50, e D é a distância entre eles. Então, D seria 10, então 10 ao quadrado, né? Logo eu vou ter, multiplicando tudo aqui e também resolvendo as potências de 10, eu vou ter 6,7 vezes 3.500 vezes 10, vai ser a menos 13, né? Porque menos 11 menos 2 seria menos 13, tá? Então eu teria 23.450 vezes 10 a menos 13. E aí, colocando isso em notação científica, ficaria aproximadamente, porque na verdade eu aproximei aqui, porque seria 2,345, né? Eu coloquei 2,35 vezes 10 a menos 9 newtons. Então esse valor é aproximado, porque 2,345 eu transformei, ou melhor, aproximei, né, para 2,35. Bom, a interação entre dois corpos que possuem massas, né? E aí, quando te fala de força gravitacional, é óbvio que nós estamos falando de corpos massivos, né? Ocorre devido a um campo que, no caso, existe em torno desses corpos, tá? Que eles vão gerar em torno, ao redor deles, né? Esse campo é chamado campo gravitacional. Então, todo e qualquer corpo que tem massa tem em torno dele o que a gente chama de campo gravitacional, né? O campo gravitacional, tá? Você fala assim, mas a gente, ser humano, em torno do nosso corpo tem tem esse tal, melhor dizendo, campo gravitacional? Sim, tem. Só que nossa massa é insignificante. É insignificante. Então, a gente não tem que levar em consideração, nesse caso, que nós temos até campo gravitacional, porque é insignificante. Tá? Então, o campo gravitacional é a região, né, de perturbação gravitacional que um corpo gera ao seu redor, né? Então, olha bem, a aceleração da gravidade é a intensidade desse campo gravitacional, olha. Então, a aceleração da gravidade é a intensidade desse campo gravitacional. Quanto maior a aceleração da gravidade, é porque maior naquela região ali é o campo gravitacional, tá? E aí, em torno da Terra, aqui em torno dela, né, porque a gente analisa de forma tridimensional, né, existe essa região, né, que é o campo gravitacional, tá? E o valor do campo vai depender, é óbvio, da altitude que nós estamos falando, porque à medida que a gente vai afastando da Terra, por exemplo, esse valor vai diminuindo, tá? Então, quando a gente vai fazer alguns cálculos que utiliza a aceleração da gravidade, normalmente a gente utiliza 10, né? 10 metros por segundo ao quadrado, 9,8 arredonda para 10, uma coisa mais ou menos assim. Na verdade, porque a gente está considerando, por exemplo, se eu estou falando de energia potencial gravitacional, eu estou considerando que a altura que o objeto está não varia, quer dizer, em relação ao solo, não varia muito a aceleração. Eu poderia dizer que a variação é insignificante, por isso que a gente mantém constante esse valor. Mas é óbvio que à medida que eu vou afastando da Terra, esse valor vai mudando, tá? Então, vamos observar aqui uma situação. Olha, eu tenho o M1, tá, que vai ser a Terra, M2, que é um objeto, né, que está na Terra, ok?
E aí, observa que R, o raio da Terra, o raio médio da Terra, né? O raio médio da Terra seria a distância desse objeto até o centro da Terra. Claro que existem as irregularidades da Terra, o que a gente vai ter aqui é uma média, né? Quando a gente vai utilizar isso. Então, a força da gravidade, vamos lembrar, tá, que eu comentei anteriormente aí, é a mesma coisa que o peso, que M, eu falei que era igual ao m vezes g, né? Igual ao m vezes g. Tá? Então, força gravitacional é o peso. Então, olha, utilizando a fórmula, né, onde eu utilizo as duas massas da Terra e do objeto que está na Terra, eu vou igualar com a fórmula que eu calcularia esse mesmo peso, essa mesma força gravitacional, pegando a massa do objeto, multiplicando pela aceleração da gravidade no local. E aí, olha o que acontece. Ó. Esse M2 e esse M2 aqui, que é a massa do objeto em si, anula. Tá? E aí, observa que ficou isolado aqui esse G minúsculo. Tá? Que seria a aceleração da gravidade. Olha, então, invertendo tudo, olha como é que fica. A aceleração da gravidade é a constante universal G maiúsculo. O M1, o que é o M1? É a massa do planeta em questão aqui, que é a Terra, dividido por R ao quadrado. No caso, esse R aqui é o raio da Terra. Tá? Então é óbvio que à medida que eu vou afastando aqui, olha, eu vou afastando, né? Então, eu vou afastando. O que vai acontecendo com a aceleração? Ela vai diminuindo. Tá? Ela vai diminuindo, certo? Então, eu vou considerar que o objeto agora ele vai ser elevado até uma altura h. Tá? Então, ele vai ser elevado até uma altura h. Então, observe que ele vai ser elevado até uma altura h. Né? Ó, altura h em relação à superfície da Terra. Certo? E aí, como é que eu calcularia a aceleração da gravidade nessa situação? Olha, eu vou pegar o mesmo esquema aqui, ó, o G maiúsculo, constante universal, a massa da Terra. Agora, a distância dessa massa M1 ao centro da Terra não é mais somente o Rzão. É o Rzão mais o quê? O h, a altura que ele está. Então eu vou elevar ao quadrado a soma, né, que seria justamente a distância. Olha, então presta atenção. Eu poderia ter, inclusive, usar D ali no denominador. Tá? O que seria o D? O que seria esse D? Esse D seria o Rzão, né? O Rzão mais a altura que o objeto está. Então eu poderia colocar simplesmente D, seria D ao quadrado. Mas lembra que o que é esse D? É a distância, né, do objeto, do centro do objeto, melhor dizendo. Como o objeto aqui seria insignificante, nem vou falar de centro do objeto, mas é a distância do objeto até o centro da Terra, que é justamente o Hzinho mais o R. E tudo isso elevado ao quadrado. Né? Bom, mas aí ó, observa. Em média, a aceleração da gravidade no nosso planeta, estando a gente na superfície do planeta, é em torno de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Mas observa se eu tiver 13 mil quilômetros de altura, olha, 2,5. A 19.500, no caso, 1,1. A 26 mil quilômetros da Terra, 0,7. Certo? E aí vai, à medida que eu vou afastando, esse valor vai diminuindo, até chegar a um ponto que a Terra não vai exercer mais força sobre o objeto, então a aceleração, que seria o campo gravitacional da Terra sobre o objeto em questão, torna-se nulo, tá? À medida que esse objeto tende-se ao infinito. Quando eu digo infinito, é se afastando mais e mais da Terra. Bom, vamos a um exemplo aqui então. Né? Então, em 1665, Isaac Newton enunciou a lei da gravitação universal. E dela pôde-se obter a aceleração da gravidade a uma distância d de um corpo de massa mzão, né? dada no caso, a constante, né, universal 6,7 vezes 10 a menos 11, né, no SI,
tá? Sabendo-se que o valor de G, o raio da Terra e a aceleração da gravidade na superfície da Terra, foi possível encontrar então a massa da Terra, 6 vezes 10 a 24 quilogramas. A aceleração gravitacional sobre um determinado satélite. Então vamos lá, pegando os dados que a gente já tem, né, que foi feito lá desde 1665, né, a aceleração gravitacional sobre um determinado satélite orbitando a Terra é igual a 0,25 metros por segundo ao quadrado, quer dizer, G igual a 0,25 metros por segundo ao quadrado. A distância aproximada do satélite ao centro da Terra é d. Então eu quero saber a que distância esse satélite está do centro da Terra. Então, como é que a gente vai fazer isso? Bom, quais os dados que eu tenho? Eu tenho a massa da Terra, eu tenho a constante universal, eu tenho a aceleração da gravidade, que seria, na verdade, o valor do campo gravitacional na região onde está o satélite. E daí vamos calcular o que está sendo pedido. Vamos lembrar que G, aceleração da gravidade, seria o quê? A constante universal vezes a massa do planeta, isso vale para qualquer planeta, no caso aqui é a Terra, mas poderia ser outro planeta, dividido pela distância que esse objeto está do centro desse planeta. Lembra que a gente viu lá no slide anterior? A gente tinha o R, que era o raio da Terra, e o H, que seria a altura que o objeto foi elevado, e a soma desses dois valores seria D. Então, vou chamar de D aqui, a distância, tá? Que é o que a gente vai calcular. Então, eu isolo esse D ao quadrado, esse G minúsculo, que é a aceleração da gravidade, eu desço, né? Então, vai o D ao quadrado para o lugar de G e o G para o lugar do D ao quadrado, e daí a gente vai calcular o que está sendo pedido. Então, D ao quadrado é igual a constante 6,7 vezes 10 a menos 11, a massa da Terra 6 vezes 10 elevado a 24, e a aceleração da gravidade 0,25. Se eu tenho lá d ao quadrado, eu vou pegar esse expoente 2 e vou passar para o outro lado em forma de raiz quadrada. E aí eu passo a ter, multiplicando tudo isso que está no numerador, olha, 402 vezes 10 elevado a 12, dividido por 0,25. Tá? Achando a raiz quadrada disso aqui, olha, dessa divisão aqui de 402 por 0,25, vai dar 40,09. A raiz quadrada de 10 elevado a 12 é 10 elevado a 6. Então, 40,09 vezes 10 elevado a 6, né, metros. Só que o enunciado aqui tem como resposta quilômetro, né? Então a gente teria que converter isso para quilômetro. E aqui fala do valor aproximado, né? Então eu teria em torno de 4, né? 4 vezes 10 elevado a 4 quilômetros, tá? Então, resposta letra B, certo? Bom, gente, então vamos terminar por aqui. Fique com Deus, ó, tamo junto. Tchau, tchau.